Saudações geotecnológicas! Eu sou o professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e hoje daremos continuidade ao nosso curso gratuito Processamento Digital de Imagens no QGIS, PDI QGIS, segunda edição, e a aula 20 do nosso curso é intitulada Realce de Imagem, parte 5, Filtragem de Imagens Orbitais no QGIS, parte 1. Então, de agora em diante, com muito carinho, eu irei apresentar duas contextualizações importantes relacionadas com a técnica de filtragem de imagens. Então, vamos iniciar com a contextualização 1. E sabes que, em função da grande quantidade de frequência numa imagem, sua interpretação fica comprometida quando se deseja analisar uma frequência específica, havendo a necessidade de aplicação de técnicas para melhorar a visualização da distribuição espacial, incluindo a mudança do valor do pixel, de tal forma que sejam selecionadas as feições de alta, média ou baixa frequência mediante a utilização de filtros especiais. Então, de agora em diante, eu irei apresentar a contextualização 2 e sabes que todas as imagens possuem limites entre as áreas com diferentes respostas em relação à energia eletromagnética, como, por exemplo, entre diferentes coberturas do terreno, solo, vegetação, rocha e outros, ou podem representar o contato entre áreas com diferentes condições de iluminação devido ao sombreamento topográfico. Então, o que é frequência espacial e qual sua importância? Então, a frequência espacial é definida como o número de mudanças no valor do brilho por unidade de distância para qualquer parte da imagem. Por exemplo, as monoculturas apresentam pouca variação no valor de brilho em áreas relativamente grandes, caracterizada por uma região de baixa frequência. Já os limites de plantações apresentam grande variabilidade nos valores de brilho em áreas pequenas, caracterizadas por uma região de alta frequência. Então, Qual a vantagem das técnicas de filtragem de imagem? Sabe-se que a enorme mistura de frequência em uma imagem dificulta a interpretação de feições com frequências específicas e, deste modo, para contornar esse problema e melhorar a aparência da distribuição espacial das informações, são utilizadas técnicas de filtragem espacial de frequências, transformações de imagem pixel a pixel, as quais realçam seletivamente as feições de alta, média ou baixa frequência que compõem as imagens de sensoriamento remoto. Então, como ocorre a filtragem de imagens? Sabe-se que as técnicas de filtragens são transformações de imagem pixel a pixel que não dependem apenas do nível de cinza de um determinado pixel, mas também do valor dos níveis de cinza dos pixels vizinhos. Então, o processo de filtragem é feito utilizando matrizes denominadas máscaras, as quais são aplicadas sobre a imagem. E caso você queira obter mais informação sobre técnicas de filtragem de imagem e suas funções, lhe aconselho a consultar o livro intitulado Spring 5.1.2, passo a passo, aplicações práticas, disponibilizados de forma gratuita em nosso amado portal Mundo da Geomática, mundogeomática.com, com destaque para o seu capítulo 4, intitulado Filtragem de Imagens Digitais. Então, eu irei bater duas palminhas para os nossos amados seguidores. Então, vamos lá. 1, 2, porque você já sabe a definição correta da técnica de filtragem de imagens digitais. E então, de agora em diante, com muito carinho, eu irei apresentar rapidamente os exemplos práticos que serão aplicados na próxima aula do curso dentro do fantástico aplicativo QGIS. E então, o primeiro filtro a ser apresentado, filtro 1, é intitulado Passa Baixa Gaussiano, que será aplicado utilizando o complemento Saga presente dentro do QGIS. Sendo que o filtro gaussiano é um operador de suavização utilizado para desfocar ou suavizar os dados de uma imagem e remover detalhes e ruídos, e o grau de suavização é determinado pelo desvio padrão. E quanto maior o desvio padrão, maior será a suavização. Então, nesse primeiro exemplo, é apresentada a aplicação da técnica de filtragem de imagens sobre a banda do infravermelho próximo do Landsat 8, LI5, e
Do lado esquerdo da tela é possível observar a imagem antes da aplicação da filtragem e já do lado direito da tela é possível observar a imagem após a aplicação da técnica de filtragem de imagens. Já o segundo filtro a ser apresentado, o filtro 2, é intitulado passa alta laplaciano, que será aplicado utilizando o complemento saga presente dentro do QGIS, sendo que o filtro laplaciano é um operador que reforça os componentes de alta frequência na imagem sem eliminar os pixels de baixa frequência, e o filtro destaca regiões de mudança rápida de intensidade. Então, nesse segundo exemplo é apresentada a aplicação da técnica de filtragem de imagens sobre a banda do infravermelho próximo do Landsat 8OL5 e do lado esquerdo da tela é possível observar a imagem antes da aplicação da filtragem e já do lado direito da tela é possível observar a imagem após a aplicação da técnica de filtragem. Já o terceiro filtro a ser apresentado, o filtro 3, é intitulado Smoothing, que será aplicado utilizando o complemento Ortho Box, OTB, presente dentro do QGIS, sendo que este operador aplica um filtro de suavização a uma imagem e 3 métodos podem ser usados: um filtro gaussiano, um filtro de média ou uma difusão anisotrópica usando o algoritmo Perona-Malik. Então, nesse terceiro exemplo é apresentada a aplicação da técnica de filtragem de imagens sobre a composição colorida após a fusão de imagens para análise da vegetação do Landsat 8 Comp 654 com 15 metros de resolução espacial. E do lado esquerdo da tela é possível observar a imagem antes da filtragem. E já do lado direito da tela é possível observar a imagem após a aplicação da técnica de filtragem de imagens. E, finalmente, como jamais eu poderia deixar de passar aqui nesta videoaula, eu irei bater aquelas famosas 3 palminhas do professor Alexandre Rosa. Então vamos lá? 1, 2, 3. Então, com muito carinho, eu lhe agradeço de coração pela interpretação dessa aula e lhe aguardo ansiosamente na próxima videoaula do nosso amado curso gratuito Processamento Digital de Imagens no QGIS, PDI QGIS, segunda edição.